Bem-vindos à série Memória do Mundo. Meu nome é Mônica Carneiro Alves, coordenadora de acervo especial da Fundação Biblioteca Nacional. Hoje eu estou aqui com Luciane Simões Medeiros, historiadora, arquivista e chefe da seção de manuscritos. Luciane, o que você traz para a gente hoje? Hoje eu trouxe o arquivo pessoal Arthur Ramos. E quem era Arthur Ramos? Então, o Arthur Ramos ele nasceu em 1903, na cidade de Pilar, em Alagoas. Né? Eu trouxe aqui uma foto do arquivo pessoal dele, em que ele está posando com a mãe e com os irmãos. E o arquivo pessoal ele tem muito essa pegada, né? Ele tem muito o reflexo da produção intelectual do seu produtor, né? Mas ele também tem essa questão afetiva, essa questão memorialística, de foro íntimo do seu produtor. Então, o Arthur Ramos, ele nasceu em 1903, né? Ele formou em 1926 na Faculdade de Medicina da Bahia. Trouxe aqui para exemplificar isso, essa informação, uma fotografia de turma em que o Arthur Ramos está numa aula de anatomia dissecando um corpo ao lado dos colegas, e essa fotografia ela tem uma particularidade, ela traz a Nise da Silveira entre os colegas de turma, né? A única mulher dessa turma, a Nise, que foi também uma médica psiquiátrica, né? de psiquiatra, né? Que teve uma atuação muito distinta também, muito revolucionária no campo da psiquiatria. Então, ele se especializa na medicina, em psiquiatria? Ele se especializa em psiquiatria, vai atuar ainda na Bahia no Serviço Médico Legal, um espaço onde ele vai entrar em contato com os estudos e com a teoria do Raimundo Nina Rodrigues, que era um especialista também em doença mental, que vai trabalhar com a população negra. O Nina Rodrigues desenvolve um estudo, vários estudos, sobre a população negra na Bahia, e é muito interessante a gente pensar que nesse momento, esses estudos eles estão envolvidos em toda uma discussão das teorias raciais, né? Essas teorias raciais que são criadas no século XIX, são sistematizadas no século XIX e que vão dar um entendimento científico, né, calcado na biologia da superioridade ou inferioridade das raças. Sim. Então, essas ideias começaram a ser refutadas ali no começo do século XX. E o Arthur Ramos vai fazer parte desse processo. Nesse momento também é importante a gente pensar, né, que o Arthur Ramos ele está inserido numa rede de saberes, de conhecimentos, também que está muito preocupado com a questão da mestiçagem no Brasil. Né? A identidade mestiça de um país. População, né? Exatamente. Isso estava colocado à mesa, né? Estava sendo discutido pelos intelectuais à época. E o Arthur Ramos vai buscar um pouco na medicina, um pouco na psiquiatria, na antropologia, na psicologia, pontos de conhecimento para refutar essas teorias raciais do século XIX, para pensar o Brasil como um país mestiço, porém viável. Né? Então, na década de 30, ele vem para o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, ele vai dar aula na Universidade do Distrito Federal, na Cátedra de Antropologia, uma área de conhecimento que ele ajudou a institucionalizar no Brasil. E nesse processo de lecionar antropologia junto com a medicina, ele abre também uma rede de contatos com outros intelectuais nacionais que buscavam entender essa complexidade da formação social brasileira e do homem brasileiro. Então, entre os seus interlocutores nesse momento, a gente tem o Gilberto Freire, tem o Edson Carneiro, que eu trouxe uma carta aqui para exemplificar um pouco dessa troca, né, de correspondência, troca de ideias entre esses intelectuais. E era importante esse período do Arthur Ramos, porque ele vem fazer um contraponto com o que se estava fazendo na Europa de raça superior, não é? Exatamente. E aí esses intelectuais têm a mesma discussão. Uma retomada de postura, né? Isso. Essa discussão estava posta não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Europa. Lembrando que a década de 30 foi uma década de ascensão do nazismo. Essa discussão racial estava muito bem marcada, né, em ambos esses continentes. E o Arthur Ramos consegue tecer essa teia de contatos, ele consegue estabelecer essa troca entre intelectuais para discutir essas questões. O objeto dele no Brasil era notadamente a população negra, né? Foi sobre a população negra que ele se debruçou, que ele coletou material, que ele produziu conhecimento, e foi esse o grande mote, né, o grande ponto de interseção com esses outros intelectuais. Então, na década de 30 ele vem para o Brasil, na década de 40, 1941, ele parte para os Estados Unidos, ele passa uma
uma temporada lá, onde ele vai estudar e lecionar em algumas universidades. Universidade de Louisiana, Universidade de Colômbia, Harvard. Ele vai ampliar essa rede de contato deles e ele vai servir como um ponto de atuação, né, de expressão do pensamento brasileiro à época sobre a questão do negro. Uma correspondência interessante que eu trouxe também para ilustrar essa rede de sociabilidade dele internacional é uma carta com Sigmund Freud, em que o Freud retorna ao Arthur Ramos dando uma devolutiva sobre o seu trabalho, dizendo que os resultados que ele tem encontrado são muito afinados ao que a literatura internacional aponta também. Né? Então, assim, uma espécie de chancela sobre os estudos que ele desenvolvia no Brasil. E por ninguém mais, ninguém menos do que o Sigmund Freud, né? Sim, sim. Uma outra carta muito interessante é da Ruth Landes, também, que escreve em português para o Arthur Ramos sobre os estudos que ela desenvolvia à época, né, mostrando que essa interlocução também ela se dava com homens intelectuais e com mulheres também. E aquela ali é a carta do Pierre Verger, né, em que eles comentam, eles trocam informações sobre essa população negra, sobre os estudos sobre o negro no Brasil. Então, o Arthur, que sai de Alagoas, se forma na Bahia, vem para o Rio de Janeiro, vai para os Estados Unidos e ele nessa trajetória de ascensão, nessa trajetória, né, de consolidação da sua carreira, ele também leva consigo uma projeção do Brasil. Em 1949, ele é convidado a assumir o Departamento de Ciências Sociais da Unesco, né, um cargo que ele assume dando um pouco dessa expressão do que são esses estudos no Brasil, né, em que pé que está essa discussão racial, sobre a mestiçagem, sobre a composição do povo brasileiro, mas infelizmente ele morre em 1949 de maneira até precoce, né, aos 46 anos, de maneira que esse trabalho foi interrompido. De qualquer maneira, foi uma vida breve, mas foi uma vida muito profícua, com uma produção intelectual de grande volume, de grande representatividade, muito centrada sobre a cultura negra no Brasil. Até ele ser chamado para a Unesco mostra que era um pós-guerra, era esse contraponto com o nazismo, né? E começa a dar um valor, o próprio Brasil fica destacado em relação a isso, essa briga de raça, de superioridade, inferioridade é contestada a partir desse trabalho dele, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem a criação da ONU, consequentemente a criação da Unesco, a estruturação de todas desses órgãos internacionais que estão, sim, muito preocupados com esse discurso sobre raça. Né? Vale lembrar que tinha acabado de encerrar uma guerra na Europa, o nazismo cometeu atrocidades e urgia naquele momento compreender, estudar e tentar dimensionar como que esse discurso ele foi construído. Né? E o Brasil saltava muito aos olhos nesse momento, a partir dos estudos do Arthur Ramos e de outros intelectuais, né, Gilberto Freire, Edson Carneiro, ele saltava aos olhos da Unesco como um grande laboratório a ser pesquisado. E, de fato, após a morte do Arthur Ramos, né, após essa semente que ele plantou, a Unesco enviou representantes para pesquisar a situação brasileira, né, o campo brasileiro, e pensar como que a gente conseguiu dar conta daquela democracia racial, né? Democracia, assim, muito entre aspas, porque a gente sabe que havia problemas raciais, mas que não chegavam à magnitude de um holocausto como foi ocorrido na Europa. Há um legado do trabalho do Arthur Ramos no Brasil, né, com essas pesquisas que continuaram permanecendo sobre a questão do negro, e a contribuição dele é uma contribuição inegável para o avanço tanto da antropologia quanto da etnografia, para a estruturação desse campo de saber e para as pesquisas posteriores que aconteceram no Brasil. E como esse acervo chega à Biblioteca Nacional? Esse acervo ele chega em 1956 através da doação da viúva Luísa Ramos, né? Um primeiro núcleo, vamos dizer assim, de documentos chega nessa doação, e o segundo núcleo é agregado em 1985 através da mediação da professora Luitgard Cavalcante. Né? Então, a partir da década de 80, esse acervo ele é consolidado, há um processo de início de catalogação dessa documentação, são cerca de 5.000 documentos, né? É um acervo de vulto, ele começa a ser catalogado e nos anos 2000 tem início um projeto de realização de um grande inventário que deu origem a uma publicação de 2004, o inventário analítico da coleção Arthur Ramos, que apresenta a descrição de todos os documentos arrolados item a item.
E quando ele é nominado Memória do Mundo? Isso. Com base nesse trabalho que foi feito a partir dessas gerações de 80 e de 2000, em 2016 a Seção de Manuscritos propôs a nominação do Memória do Mundo, foi feita uma candidatura, toda uma pesquisa para fundamentar, e ele foi nominado ao final do ano, em 2016, recebendo essa chancela da Unesco de Memória do Mundo, né, uma coleção que é um patrimônio que a Biblioteca Nacional assume, então, a função de preservar, difundir, de facultar acesso. Então, Luciane, muito obrigada e até a próxima.